Bom, pessoal, então vamos iniciar essa parte 2 aqui, ó. A gente vai fazer uma pequena modificação aí na máquina virtual, justamente para quê? Para a gente ter um pouco mais de flexibilidade, tá? Entrem, por favor, então, aqui, ó, usuário Oracle, senha Oracle, né? Como de sempre. Se ele permitir. Vocês vão precisar procurar uma ferramenta aqui, ó. Isso daqui vai estar no Windows, tá? Que é essa daqui, o SQL Developer. É essa ferramentinha aqui verdinha, ó. Tá? Ela é uma ferramenta Java. Quem está utilizando as máquinas do laboratório, tranquilo, ela vai ter. Caso vocês não tenham, depois quem está utilizando o notebook, eu posso pegar e copiar para vocês. Tá? Mas o Java tem que estar configurado certinho, tem que estar instalado, senão ela não vai rodar também. Beleza? Bom, a gente vai, na verdade, fazer o quê? Substituir o SQL Plus que a gente estava utilizando para essa ferramenta. Como a gente está vendo a parte de desenvolvimento mais, né, esse cara é um pouquinho mais flexível, mais maleável do que o SQL Plus. Quando a gente está fazendo a parte de administração realmente do banco, não tem muito jeito. A gente precisa do SQL Plus para rodar alguns comandos. Tá? Bom, o PLSQL? PLSQL é muito bom, só que ele é pago, cara. Esse, você tem que pagar licença. Developer. Esse cara aqui, ó. Esse verdinho. Vai bonitinho isso aqui. A gente usava o PLSQL, mas era craqueado. Aí. Esse é de graça. Oi? Você é um programador. Podem abrir. Só que antes, pessoal, a gente precisa fazer algumas configurações. Bom, primeiro de tudo aí na máquina de vocês, como ela reinicia sempre no estado inicial mesmo, né? Vocês vão precisar lá fazer o que? Acertar o teclado. Então lá em System, Administration, Keyboard. System, Administration, Keyboard. Para quem já está com Note, a máquina ela não reinicia, ó, correto? Então ela já vai estar do jeito que vocês deixaram. Para quem está na máquina do laboratório, vai precisar realmente refazer. Tá? Então, clicando lá em Keyboard, ele vai pedir lá o login e senha, né? Oracle, no caso, só a senha do admin. E aqui vocês vão escolher o quê? Brasilian ABNT2, ó. Beleza? Depois vocês vão confirmar, dar ok, ok. No meu caso, não vou confirmar, tá? Legal. Outra coisa que a gente vai precisar ver. Lá em System, a gente vai ter que vir aqui, ó, Administration. Existe esse cara aqui, ó, Security Level and Firewall. Tá? Security Level and Firewall. É esse ícone aqui, ó, que a gente vai entrar. Security Level and Firewall. Tá? Entrando nesse ícone, Administration. Verifiquem fazendo favor se o firewall está desabilitado. Está habilitado? Então desabilitem. Deixem como disable. Tá? E essa parte aqui, ó, da aba SE Linux. Ó, desabilitado? Beleza. Então deixem desabilitado. Ok? Deem o que? O apply, ok, certo? Bom, fora aqui da máquina virtual, na máquina real, onde ela está executando, ó, a gente vai ter que vir aqui em configurações, tá? Ó, configurações. Então, fora da máquina virtual, aqui na máquina real do VirtualBox, configurações. Tá? Clicado em cima do OL57 aqui, ó. Tá? Do Linux que a gente está rodando aí. Vocês vão vir nessa parte aqui, rede. Essa rede aqui tá como para vocês? Tá conectado a NAT? Não? Como é que tá para vocês aí? Placa em modo bridge? Tá.
placa em modo bridge. Se tiver desse jeito, pode deixar. E dá OK. Aqui no meu caso, vou ter que dar OK, né? Legal. Como eu tive que mudar agora... Oi? Isso. Que é o O meu, como eu tive que mudar agora, eu vou ter que fazer o quê? Restartar minha placa de rede ou restartar meu serviço de rede, tá? O de vocês provavelmente não precisa. Então, ó, eu vou vir aqui e vou fazer isso. Eu não sei como que é o seu computador, cara. Eu não sei se é F2 ou F11. Cara, cada computador hoje tem um jeito de entrar em BIOS. Entrou mais. Ó, no meu caso aqui, tá? Quem precisou mudar, eu vou dar o sum menos. Ele vai pedir a senha é Oracle. Legal, entrei como root. Aí eu vou reiniciar o serviço. Service, Network, Restart. Ele vai pegar novamente a placa de rede. Eu tenho que estar conectado aqui com uma rede certinha. Tá? Por quê? Porque agora essa máquina virtual em modo bridge é como se fosse parte da nossa rede mesmo local. Tá? Ela está pegando o quê? Um DHCP que o servidor daqui do Anchieta está dando para a gente. A gente vai conseguir, na verdade, acessar ela. Depois eu vou precisar fazer o quê? Verificar qual é o número IP que ela atribuiu. Tá? Para isso, então, ó, esse estágio aqui é o de vocês. Exit. Ó, entre em terminal, sul menos, sul espaço menos, senha Oracle, vamos ver qual é o IP que ele foi atribuído aí, ifconfig. Oi? Não consegue? A pessoa disse não, digita certo daí. A password ele não escreve na tela. Isso, o password ele não pega. Não exibe, na verdade. ifconfig aí? Beleza. Enter. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Ó. Aqui no meu caso ele está mostrando qual é o meu número IP. Ele vai ficar aqui, ó. Para mim, no meu caso ele está aqui, ó. Inet ADDR. Ele deve ter pego um endereço aí para vocês, não pegou? 10.50. No meu caso aqui, 10.50.6.33. Ponto 14, ponto 70. Legal. ifconfig, ó. É esse comando aqui, ó. ifconfig. Beleza? Esse número IP é o que a gente vai testar agora aonde? Ver se a gente está pingando na máquina Windows. Então, ó, guardem só aqui, né, para não perder, vocês vão precisar utilizar. Venham aqui na máquina Windows e abra o prompt de comando, cmd. Só para a gente ver se está pingando esse cara aí, ó. Para ver se tem conexão. Para pingar, ping. Aí o número IP que vocês encontraram. No caso de vocês. O meu vai ser o 10.50.6.33. Aí, pessoal, vocês vão pingar o quê? O IP de vocês, tá? O IP da máquina que vocês encontraram. Não tem como. Alguns ele vai ficar igual, não era por isso. Tudo bem. Por causa do quê? Acendi alguém aí. Tá, pessoal, é o seguinte. Para um DHCP, ping. Aqui é isso daqui, ó. Ping.
Tá? Para um DHCP ele não deveria pegar igual o número aí. Só que acontece, pessoal, a máquina virtual ela mascara o MAC address. Como as máquinas elas estão clonadas, o MAC address está sendo o mesmo para algumas das máquinas. Então é por isso que ele está atribuindo o mesmo número IP. Tá? Mas numa rede, vamos dizer assim, tradicional, isso não iria acontecer. Tudo bem, é para vocês tentarem conectar e é para dar certo também. Bom, depois que eu fiz isso, tá pingando certinho, é sinal que pelo menos conexão tem. A gente não sabe se vai ter problema. Tá, então o que vocês vão fazer? Agora vocês entram dentro do SQL Developer. Um passo anterior é esse daqui, ó. Eu dei um IFTTT no Linux e eu peguei o que? O número IP dele, ó. Beleza? Até aí você fez? Fez? Depois o que que eu fiz? Abri um prompt de comando aqui, ó. Aqui você não fez, né? Então, ó, eu vou vir no Windows e vou dar um CMD aqui, ó. CMD. Ou prompt de comando. Tá? E depois eu vou fazer o quê? Eu vou escrever ping, o número IP que eu acabei de achar aqui, ó. Ping, espaço 10.50.6.33. Ó, é esse comando que eu dei. Ele é para começar a pingar. Pelo menos isso a gente sabe que a conexão de rede tem. Tá? Conseguiu entrar no setup? Então, eu tô pesquisando as teclas. Cara, o seu é Samsung, é para ser F2, então. Acredito que seja F2. Aqui, pessoal, vou fazer o quê? Vou deixar igual de vocês, tá? Ó. Apareceu aí já para vocês? Carregou o SQL Developer? Já? Já? Vocês têm o que agora aqui, ó? Como se fosse um Object Explorer, a parte do Connection aqui, não tem? Do lado esquerdo superior. Existe um mais aqui, ó. Muito melhor, né? Muito mais bonito. Mundo Java. Mundo Java gráfico, graças, né? Aqui, ó. Então, no maisinho, New Connection. Ele é Java, pessoal. É meio travadão mesmo, tá? Travadão assim? É, Java, cara. Java não tem jeito. Não vai ser nativo da máquina Windows. Não tem o que fazer. Ele vai abrir aí, ó, a parte de configuração de conexão, não vai? Nós vamos iniciar o que agora? Vamos conectar para um esquema do Oracle que já é de exemplo. E é ele que a gente vai utilizar. Depois, se a gente precisar entrar nos nossos mesmos, a gente faz aqui. Mas coloque então, por favor, Connection Name XE. Connection Name XE. Deixa eu tentar aumentar aqui, ó, o zoom para vocês. 3. Ó, XE. Aqui no username vocês vão colocar HR, senha HR, tudo em minúsculo. Connection Name XE, username HR, password HR, tudo em minúsculo. Oi? Não, ainda não. Ainda não. Aqui embaixo, ó. Vocês estão vendo aí, host name está como localhost, não tá? Vocês vão digitar o número IP que vocês encontraram aí da máquina de vocês. Do número IP que vocês pingaram. Tá? No meu caso, 10.56.6.33. O de vocês vão achar aquele número que vocês pingaram aqui no prompt de comando. Só o número, direto. Com o ponto. 10.50.
.6.33. Correto? Porta, pessoal, vocês vão deixar do jeito que tá. Beleza? E o SID também, do jeito que tá, SE. Por quê? Porque o nosso Oracle é Express. Tá? Então é por isso que ele é SE. Beleza. Pessoal, tem aí ó, um teste. Aqui ó, no botão. Se ele aparecer aqui, ó, sucesso, aí beleza, deu Sucesso. Não, tá caro, mas você não vai. Não, você que não faz, você dá ali, não tá bom e já vai a pé pra casa. Você não vai. Vou dar 2 se continuar falando. Você não vai gostar, não. Você acha que eu sou presumido? Como é que é? Você tá reclamando aqui, eu estava aqui na cara. Isso na hora. Eu cheguei hoje. É nacional. Cara, eu já comi mais tudo. Você tem algum lugar que não pode eu ficava entrando de 5 a 6 meses tomando. Só que assim, eu acabava de tomar. Era muito bom. Eu só pegava muito dessa eu passava mais, eu conseguia pegar tudo fora, né? Eu pegava, eu acho que você 60 dólares, 120 reais, não é caro. Mas eu pegava tudo, eu pegava pré-treino, pós-treino, a taxinha, BCA, a Paulina. De chupa YouTube. Aí não era muito. O dinheiro era bem investido. Pessoal, vamos lá. Temos alguns problemas do que? De alguns SQL developers não fazerem o quê? Não conectarem. Justamente porque a gente tem número IP repetido, que ele atribuiu repetidamente. Na hora que ele tenta achar, ele vai ficar loucão. Tá? Então o que vocês vão fazer? Conectem nesse meu IP aqui, ó. Vocês vão conectar, ainda conseguiu. Conecta nesse 50.6.33. Vocês vão estar conectando na minha máquina. Como a gente só vai fazer select, tem muito problema.
ela fechado lá da sua área, tem uma Beleza aí? Legal. Se ele deu sucesso, pessoal, vocês podem fazer o quê? Salvem aí, ó. Deem um save, tá? E deem um connect. Não tem problema. Você já sabe fazer essa parte de fazer a conexão, não tem problema. Era pessoal ou era... Não, velho. Eu taquei o pegou. Eu dei uma pesada aqui no pedal. Beleza aí, pessoal? Conseguiram? Legal, vamos lá, ó. Vou dar o connect. Bom, eu vou fechar aqui o meu prompt de comando, que eu já não vou precisar mais dele. E aqui, ó, a gente vai abrir o quê? Um novo, correto? Ó, que é essa folhinha aqui, ó, branca. A gente vai começar a digitar agora os nossos comandos SQL. Aonde? Aqui dentro, ó, nessa parte branca aqui. Como é que eu sei que eu estou conectado? Aqui agora, ó, a gente tem o quê? Tables, não tem? Ó, tables. Bom, é para abrir para a gente. Se a gente clicou ali no mais, ó, nós já temos essas tabelas aqui. Esse banco de dados, o HR, ele é da própria Oracle. Na hora que a gente instala o Oracle XZ, ele já vem para a gente justamente testar. Inclusive, os treinamentos oficiais da Oracle é justamente esse banco que eles vão estar utilizando. Tá? Então, ele é gratuito justamente para a gente testar comando SQL mesmo. Ok? Legal. Bom, ele não é um banco tão grande assim. Na verdade, ele é um pedaço, né, de um banco de dados. Ele é um esquema. Nós vamos precisar agora conhecer um pouquinho dessas tabelas, justamente para quê? Para depois a gente poder ver quais são os resultados que a gente tem. Vamos começar o quê? Dando um select nela, né? Ó, select asterisco from countries. Select asterisco from countries. Ele aqui sensível, para comandos SQL não é case sensitive. Para dados, sim, ele é case sensitive. Já é iniciar, né? Beleza, cara. Menos mal. Legal. Aqui, pessoal, vocês têm dois jeitos de executar. Se vocês clicarem aqui, ó, no verdinho, no play, ele vai pegar e dar o resultado para vocês aqui. Tá? Não precisa nem ir quando vir. Não. Por quê? Porque você, na verdade, aqui a gente está selecionando o que a gente quer. Se a gente der o F5 sem selecionar nada, ó, F5, ele dá o resultado também, mas ele dá o resultado paginado, ó. Ele não dá o resultado em grade. Ou a gente pode fazer o quê? Vir aqui, fazer a seleção e dar um Ctrl Enter. Tá? O Ctrl Enter vai fazer com que o meu resultado seja o quê? Em grade, ó. Olha o resultado em grade aqui. Tudo bem? Beleza? Agora vocês podem errar, consertar, executar de novo, tá? Não tem mais aquela pressão do SQL Plus para não errar. Beleza? Asterisco from countries. Ou qualquer outra tabela. Aí não vai ser só coisa que você vai ter no banco, você vai chegar Ah, sim, tipo administradores. Ela vai treinar no legal. Não? Ó, tranquilos aí, todo mundo, né? Esse que é o caralho.
Sim, agora a gente começa a fazer a select a partir daí, então. É mais amigável um pouco esse ambiente. Tem Java e tal, mas... Tenho. Depois eu copio para você. Depois eu copio no pendrive e você já copia. Legal, pessoal. Então agora a gente realmente começa na aula para a gente iniciar aqui e acompanhar. Tá? Bom, até a aula passada a gente estava vendo o quê? Aquela comparação de álgebra com a parte de SQL. Nós, na verdade, vamos fazer o quê? Vamos fazer uma continuação disso daí, né? Quando a gente precisa fazer o quê? Junção de mais de uma tabela. Na álgebra, a gente chegou até ver essa junção, né? Ou até mesmo nas aulas anteriores, a gente fez junção, mas em cima do quê? De produto cartesiano igualando uma das devidas chaves. Aqui vai ser a mesma coisa. Nem sempre todos os dados vão estar em uma única tabela. A maioria das vezes, os dados não vão estar em uma única tabela. Se eu tenho mais tabelas, então, que eu preciso fazer a junção, certo? Eu preciso, de alguma forma, falar para a SQL consultar essas tabelas aí, tá? Isso, então, é o que a gente chama do quê? De junção de tabelas mesmo. Bom, use a junção para consultar dados a partir de uma ou mais tabelas. Nós podemos fazer junção de tabelas de N, para fazer o quê? Dar a resposta para o usuário, tá? Para quem está começando, vai começar com uma, duas, três, mas já fiz até o quê? Hoje mesmo, junção de 25 tabelas, tá? É enorme, fica enorme mesmo o negócio, mas enfim, é do jeito que a modelagem do banco de dados foi projetado. Criar uma condição de junção na cláusula where. Aqui a gente vai estar fazendo ainda a junção na cláusula where, mas se der tempo... E vai ter que dar, né, no nosso caso, a gente vai fazer o quê? A nova versão de como o SQL também trabalha. Prefixar o nome da coluna com o nome da tabela quando mesmo os nomes de colunas aparecerem em mais de uma tabela. Supondo que eu tenha lá duas tabelas, correto? O do departamento e o de funcionário. O código do departamento provavelmente vai estar na tabela de funcionário. Vai ser uma chave estrangeira para a tabela de departamento. Se eu for trazer essas duas informações, os nomes provavelmente vão ser iguais entre as duas tabelas. Caso eu tenha nomes iguais numa junção de tabelas, eu preciso fazer o quê? Distinguir quem é a coluna de qual tabela. Então é por isso que ele fala aqui para a gente prefixar o nome. Vai ficar sempre o nome da coluna, ponto, o nome da tabela, ponto, o nome da coluna. Tá? A gente vai ver isso daqui. Exemplo. A junção simples que nós temos seria essa daqui, ó. Select from where. No from, eu tenho o quê? O nome das tabelas envolvidas separadas por vírgula. Na minha condição where, eu tenho o quê? A ligação das tabelas. Tá? Tabela 1, ponto, nome da coluna, igual a tabela 2, que seria a tabela relacionada, ponto, nome da coluna correspondente. Correto? Essas duas colunas aqui, ó, entre as tabelas, não vai dar para eu fazer aqui, porque o zoom deu demais, né? Coluna e coluna, elas têm basicamente o quê? O mesmo tipo de dado. Tá? E muitas vezes o mesmo nome. Por quê? Porque elas estão em tabelas diferentes. A gente vai ver, os exercícios vão mostrar bastante isso daqui pra gente. O esquema que a gente acabou de ver ali no HR, da Oracle, é esse daqui, ó. Tá? Eu tenho a tabela Employees, tá? Que é a tabela de empregados. Eu tenho uma tabela Departments, onde são o quê? São os departamentos que os empregados trabalham, a localização ou local, né, dos departamentos. Então, ó, os departamentos podem, inclusive, estar em diferentes cidades. Tá? A localização consiste, certo? Estar dentro de um país que tem uma determinada região. Ó, como que ela é modelada, essa tabela aqui? Ainda que na parte dos empregados eu tenho uma relação de histórico de jobs, ou o que os usuários, o que os empregados já trabalharam dentro de uma empresa, né? Então aqui, ó, eu tenho a data de início e a data de término de determinada função dele. Tá? Ainda aqui, né, nessa ligação, eu tenho os jobs. Os jobs em si são os cargos, vamos dizer assim, do que eles exerceram, ou que exercem ainda. Tá? Então, em cima dessas ligações aqui, ó,
A gente consegue fazer bastante exercício em cima disso. Existe um outro cara aqui, ó, tá vendo? Que tá meio isolado, né? Ele tá fazendo uma ligação dele para ele mesmo. Essa parte aqui é o autorrelacionamento, que é o que a gente ouve bastante falar. Autorrelacionamento com quem? Provavelmente com esse cara aqui, ó, Manager ID com o Employee ID. O gerente, ele não deixa de ser um empregado, né? Ele é um empregado também, mas ele precisa gerenciar o quê? Outros funcionários. Eu não preciso, então, criar uma outra tabela de gerentes para poder relacionar com o empregado. Eu só tenho agora a indicação de quem é o gerente daquele determinado empregado. A gente vai conseguir fazer exercício também com isso. Tá ok? Vocês provavelmente não vão lembrar de cara, mas vocês conseguem agora dar select na tabela. Tendo dúvida, vocês conseguem verificar os dados. Correto? E dá para vocês a qualquer hora virem aqui no diagrama e ver como está a modelagem. Justamente para quê? Para poder fazer os exercícios. Tá? Bom, o primeiro caso que a gente vê aqui seria o quê? A parte do produto cartesiano. Lembram-se desse cara aí? É a ligação de duas tabelas que fazem o quê? A multiplicação de todas as linhas da primeira tabela por todas as linhas da segunda tabela. O produto cartesiano em si, puramente, ela não tem muita função. Tá? Por quê? Geralmente você vai precisar de uma ligação de chaves entre tabelas que você está o quê? Juntando. Tá? Mas existe. O produto cartesiano ele veio do quê? Da álgebra relacional. Tá? Para evitar que um produto cartesiano sempre inclua uma condição de junção válida e uma cláusula where. Seria o quê? O nome da tabela 1 ponto coluna igual ao nome da tabela 2 ponto coluna. Essa cláusula aqui de junção é aquela partezinha do where que ele mostra aqui, ó. Tá? Sempre, basicamente, sempre a gente vai ter alguma junção. Tá? Para a gente gerar um produto cartesiano, vamos copiar esse código aqui e escrever lá no SQL Plus agora. No SQL Plus não. SQL Developer. Tá? Select first name, department name. From employees, departments. Vamos escrever o que está aqui. Aqui está no formato do SQL Developer, mas a gente ignora isso daqui, né? Pode ser. Para o Oracle ele não vai se importar agora nessa parte dos comandos. Tá? Então, select first name, department underline name, from employees, vírgula departments. Ó, reparem que as tabelas do Oracle eles colocam no plural, tá? Ó. Então, às vezes isso daí confunde um pouquinho. Bom, vamos lá. Meu caso aqui eu vou copiar, tá? E vou colar. Fica mais fácil para mim, né? Mas, vocês digitem. Eu tenho que adaptar, né? Aqui. Oi? Não. Só no... Ele falou pra colocar from na frente dos três. É porque o primeiro, né, o select para ali no name, né? Ó, pessoal, aqui o comando basicamente ela tem duas cláusulas, ó. Select, first name e department name. Esses daqui são campos, né? Isso. E aqui, ó, from employees departments. Tá? Então é esse comando aqui, basicamente a gente vai rodar ele. Ok? Vamos lá, ó. Selecionar e executar. Quantas linhas ele gerou pra gente? Tá gerando, né? Por padrão, o SQL Developer ele traz 50 linhas. Tá? A gente pode mudar esse padrão, mas a gente não vai fazer agora, porque tem bastante gente consultando. Mas a gente vai vir aqui até o final dele, ó. Ctrl End, se não me engano. Ó, ele gerou 2.889 linhas.
Por que que ele gerou tudo isso de resultado? Ele multiplicou as linhas das tabelas. Isso, porque ele multiplicou as linhas das tabelas. A primeira tabela multiplica por todas as linhas da segunda tabela. Correto? Aqui, olha o resultado absurdo que ele está dando para a gente. Tá, ó. A Ellen trabalha no departamento Administration. Sudar também, ó. David também, Herman também, Shelley também, a Mitch também, ó. Todo mundo trabalha no Administration. Correto? Mas vamos ver um pouco mais para baixo. Ó. Aqui, ó. A Ellen trabalha agora em marketing. Tá lá na internet. Tá? Sudar trabalha em marketing. Mose também, mas o David, o Herman, a Shelly, o Amit também trabalham em marketing. Ué, mas que negócio esquisito é esse, né? Mais para baixo ainda, ó. Purchase, né? Ellen, Sudar, Mose, David, todo mundo trabalha em todos os departamentos. Correto? A gente fez um produto cartesiano. Oi? Tá dando erro select? Vamos lá. Tá mais ou menos igual a isso? Não? Digitando assim. Vamos ver. Não, tem que dar certo digitar também. Vamos ver. Diminuir um pouco. Quero. Olha aí, fala a palavra. Tá gravando? A gente pode ser. Não, vou começar a digitar também. Pessoal, vamos lá? Então, ó. O produto cartesiano em si, ele não tem muito sentido pra gente. Simplesmente eu tenho uma relação de todos para todos, mas eu não vou saber exatamente o que fazer com esse dado aqui, não. Professor, alguma vez você usou isso? Já usei uma vez. Quando eu tinha, por exemplo, de fazer uma agenda de atendimento, eu tinha todas as filiais e todas as filiais atendiam para todos os horários. Eu usei a única vez que eu usei produto cartesiano. Ah, cara. Aí você cadastrou as horas e o outro toda vez fazia o produto cartesiano. Exatamente. Caramba, eu nunca pensei que ia fazer isso. Sim. Ou é a única vez. Muito difícil usar. Mas muito difícil. Mas enfim. É igual isso. Aí o cara Bom. trabalha em tudo. Então, pessoal, o que a gente tem que fazer? Na verdade, nós temos que fazer junções. E existem dois tipos de junções aqui, as idênticas e as não idênticas. Tá? Dentro das junções ainda existem dois métodos. Junções externas, autojunções e operadores de conjunto. Nós vamos ver o que? As externas e autojunções. Operadores de conjuntos não vamos ver esse semestre. Essa daí mesmo. Tá ok? Bom, nesse caso aqui o da junção idêntica, né? Nós temos essa situação aqui, ó. Existe o Employee ID, existe a tabela Employees e a tabela Departments. Aqui eu tenho o que, ó? O Department ID da tabela Employees. E aqui eu tenho o Department ID da tabela Department. Correto?
Quando eu tenho aqui código 90, 60 e 100, é muito provável que eu tenha um código relacionado aqui também. Ó. Se eu faço a junção entre as duas tabelas, eu estou falando o quê? A junção idêntica, né? Que esse campo aqui da tabela Employees é igual a esse campo aqui da tabela Departments. Isso seria o quê? A junção idêntica. Então, eu vou sempre tratar com igual. Correto? Esse caso só o valor, né? Exatamente. Então, esse campo aqui, ó, employees.department.id igual a department, que é o nome da minha tabela, .department.id. Tá? Fazendo dessa forma, nós temos a junção idêntica, então. Tá? Bom, agora, traduzindo para SQL essa parte, como ficaria a junção idêntica? Essa consulta aqui, ó. Vamos fazer. Select, vou copiar para vocês aqui para ficar mais fácil. Você pode apagar ou fazer embaixo. Toda vez que eu for fazer uma chamada assim, eu posso deletar uma Pode. Pode, mas é o seguinte, em vez de deletar, façam o que então? Ó? Façam barra, asterisco e um asterisco barra. Pelo menos vocês colocam um comentário. O que você não for usar. Tudo que a gente fez aí no arquivinho, vai levar igual. Depois você pode salvar isso daqui no arquivo. Tá? Aí você pega e leva o arquivo junto. Por quê? Fica mais fácil depois para vocês estudarem. Deixa eu diminuir um pouco o zoom aqui. Então, ó, podem, por favor, digitar esse comando e executarem. Professor, por que você não passa aliás já agora o número da tabela para ficar mais fácil a transação? Mas vai ter, vai passar. Aliás, tem alguns complicadores. No Oracle, pelo menos. Professor, bom departamento. O que a gente está fazendo aqui, pessoal? Ó, lembram-se da sequência da SQL que a gente comentou? O que ela executa primeiro? Primeiro é o from, depois o where, para depois o select, não é? Pelo menos somente com essas cláusulas aqui. Tá? Barra asterisco e asterisco barra. É o comentário. eu acabei agora. Legal. Explicando o comando. Né, ó. From employees departments, vírgula departments, o que o SQL está fazendo? Ele vai buscar as informações nas tabelas employees e departments. Beleza? Qual que é o próximo passo? Where employees.department.id igual a departments.department.id. Ali tem um underline, tá? Aqui não está dando para ver, mas tem um underline. Aqui, ó, é que a gente está fazendo o quê? A junção das tabelas idênticas. Eu não estou utilizando igual. Aqui, ó. O igual, então, está sendo o quê? O idêntico. Tá? Tudo em uma tabela que uma tiver, a outra tem que ter também para o resultado ser o quê? Retornado, trazido. Tá? E depois eu tenho o quê? A seleção dos dados. First name, employees.department.id, departments.department.id, department underline name. Correto? Vocês separaram numa coisa que aqui, ó, a gente não está colocando employees.departments. Pode, não tem problema, pode. Aqui não, ó. Cadê aqui, ó? E aqui no first name? Por que a gente está colocando isso daqui? Nesse daqui, ó, nesses dois, e no first name do department name não? Boa pergunta, né? O Department ID, ele é o campo que está fazendo o quê? A ligação entre as duas tabelas, não é? Ó. Então, quer dizer, ele é um dado, entre aspas, repetido entre as duas tabelas. Para eu poder retornar na select, pessoal, o select em si, ele vai fazer o quê? Se confundir. Quando eu tenho nomes iguais em tabelas diferentes, eu preciso especificar qual é a tabela de origem.
Se eu quiser exibir, obviamente, os dois. Se eu não quiser exibir, sem problema. Tá? É só não colocar lá mesmo. Os dois primeiros são campos, né? Ó, o first name, isso, do from, são as tabelas. Aqui, ó. Esse daqui é referente a essa parte aqui, ó, dessa tabela. Tá? Esse cara aqui, department, é referente a essa tabela aqui, ó. Department. Tudo bem aí, pessoal? Entendido? Beleza, vamos executar então esse cara aqui, ó. O produto cartesiano me trouxe mais ou menos 2.800 linhas, não é isso? Quantas linhas agora me trouxe esse resultado? Lembrem-se que o SQL Developer traz de 50 e 50. Só. Ele traz no máximo 50. Isso coisa pequena, é para você testar, na verdade. Para ele não carregar demais. Ó, no nosso caso, ele trouxe ali 106 linhas. Correto? Então, a gente já não está tendo mais o que? Somente o produto cartesiano. Correto? Só para a gente igualar a chave ali embaixo na condição where. Só por a gente já ter feito isso daqui, ele já começou a eliminar o quê? Várias linhas lá do produto cartesiano. Tudo bem aí? Where? Vamos executar só esse cara aqui, ó, da consulta. Rodando. Eu não posso executar o where, né? Ó, o que ele fez aqui? Se eu executei somente desse select até o from. Ó, pessoal, produto cartesiano. Certo? Ó, acabei de executar somente o que? O meu select e o from. Ele me gerou o quê? 2.889 linhas. Isso daqui é produto cartesiano. Agora, o que a gente está fazendo? A gente está falando que o Department ID da tabela Employees é igual ao Department ID da tabela Departments. Então, a gente está fazendo o quê? Junção dessas duas tabelas. Se a gente está utilizando igual ainda, quer dizer o que é o quê? Que é uma junção idêntica. Correto? Então, é por isso que rodando agora SQL total, a gente tem o quê? Menos quantidade de linhas retornadas. No nosso caso aqui, 106 linhas, ó, retornadas. Correto? Uma tem que ser igual à outra, somente para quê? Para ele retornar. Entendidos aí, pessoal? Sim? Beleza. Primeira, segunda, terceira aqui. Exato. Ó, pessoal, uma boa pergunta aqui. Ó, eu não estou exibindo aqui departments da tabela Employees, Department ID da tabela Departments. Vocês concordam que, se a gente está fazendo essa condição where um igual ao outro, o resultado das colunas sempre vai ser um igual ao outro? Aqui no select, olha o resultado que ele traz. 10 e 10, 20, 20, 20, 20, 30, 30, 30, 30. Ó. Tudo vai ser igual. Tem motivo, então, de eu ficar mostrando ela? Basicamente, não. Eu sei que o resultado vai ser igual, por quê? Porque na minha cláusula where, estou especificando aqui, ó. Então, não precisaria, realmente não precisaria trazer as duas. Tá? Mas, caso eu queira, eu preciso colocar o quê? O nome da tabela, ponto, o nome do campo. E olha só como o Oracle coloca ainda, ó. Um ele colocou como Department ID. Olha o outro como ele colocou Department underline ID underline 1. Ele não pode mostrar na grade dele, no resultado, dois nomes de colunas iguais. Então é por isso que ele coloca underline 1, underline 2. Isso é automático. Oi? É automático. Tá?
A gente precisa fazer a nossa parte do quê? De respeitar a parte aqui, ó, do select. Ele vai lá e se vira depois para pegar e mostrar colunas com nomes diferentes, mesmo sendo campos iguais, em tabelas diferentes. Tudo bem aí, pessoal? Sim? Então vamos lá. Isso é o que a gente chama de junção idêntica. Existe também o quê? Essa parte de a gente qualificar um nome de coluna ambígua. Tá? Coluna ambígua seria o quê? O que aconteceu agora com a gente. Tá? O Department ID ele está aparecendo 2 vezes lá como resultado. O que a gente pode fazer? Renomear esse cara aí, para diferenciar entre nome das colunas. Tá? Além da junção, é possível ter critérios para cláusula where. Então, ó, nós tínhamos feito as nossas consultas até aqui, ó. Employees.department ID igual a department.department ID. Se a gente quiser filtrar mais ainda aquela consulta, tá? End first name igual a Diana. Aqui, ó. Tá? Vamos pegar aquela mesma consulta que a gente teve ali, ó. A mesma. E vamos complementar. Eu quero fazer mais filtragem em cima desses dados. End first name igual a Diana. Aqui, pessoal, lembrem-se, né? É case sensitivo. Igual a Diana. Eu só peguei a consulta anterior e complementei com essa parte aqui, ó. Correto? Depois que eu fiz o quê? Igualei as chaves, fiz a junção idêntica, agora eu começo a colocar o quê? As regras realmente de filtragem. Tá? Rodando essa consulta aqui agora, ó. Rodando ela. Quantas linhas eu tenho retornado agora? Uma só. Tá? A Diana trabalha no departamento 60, Haiti. Tudo bem aí? Sim? Então, ó. Continuando. Tá? E se tivesse mais condições, colocaria com mais ends ou ors aqui. Aí um embaixo do outro. Um embaixo do outro. E aí vai funcionando. Exato. Lembrem-se isso. Lembrem-se que é o seguinte, tá? Quando eu tenho várias condições, ele tem a ordem lá de ele executar, né? Primeiro o igual, menor, maior, para depois o end, para depois o or, tá? Se eu quero inverter, coloco entre parênteses. Sempre o parênteses força o quê? A ser executado primeiro a operação, tá? Bom, a gente pode utilizar o que, pessoal, para facilitar um pouco a parte de apelido nas tabelas, correto? Para o Oracle, você pode colocar um apelido de até 30 caracteres, mas é justamente, a gente não costuma utilizar tantos caracteres. Por quê? Senão o apelido começa a ficar maior do que o próprio nome de tabela. Geralmente vai utilizar 1, 2, 3, justamente são caracteres para lembrar assim, a tabela, e mais nada. Para que a gente faz isso? Se os nossos comandos SQL são muito grandes, os códigos começam a ficar grandes também, né? Bom, um apelido de tabela é válido somente para a instrução select atual, ou seja, a gente não vai ver, aliás, a gente vai ver alguns sim. Em uma select é possível ter outra select dentro, que é o que a gente chama de subselect. Tá? O que a gente chama de instrução atual é aquela instrução que está sendo executada naquele cenário. Tá? O que acontece então, pessoal? Se eu começo a utilizar apelido para o Oracle, eu tenho que começar a utilizar o apelido em tudo. Se eu não colocar apelido, beleza, eu não utilizo e acabou. Tá? O apelido é opcional, mas se eu for utilizar, eu sou obrigado a utilizar. Aí eu não posso procurar mais pelo... Não, você não pode mais se referenciar pelo nome da tabela. Tá? E atenção, quando a gente coloca apelido na coluna, a gente não viu que a gente colocaria o ES aqui, o nome do apelido? O ES é opcional na coluna, né? Agora aqui, na tabela, no front,
você não põe o S, senão não vai rolar. Tá? O Oracle não vai aceitar. Podem testar se vocês quiserem. Ele é chatão mesmo. Simplesmente coloca aqui, ó, o apelido no nome na frente da tabela e acabou. Tá? Aqui, vamos lá, ó. Vou pegar aquela mesma consulta anterior. Tá meio proposital mesmo isso daqui, ó. A gente está vendo aqui, ó, que tá um código razoável, certo? Não é tão grande, mas a gente pode resumir isso daqui. Vamos colocar o quê? Apelidos nas tabelas. Employees e departments. Onde eu coloco o apelido? Aqui, ó, na frente do nome da tabela. A employees eu vou chamar de E. Sem nada. Tá? E a department nós vamos chamar de D. Pronto, ó. Um apelido muito bacana. Não, não importa. Tá? Pode colocar maiúsculo ou minúsculo, ele vai rodar. Agora, tentem rodar esse cara aqui, ó. Após a gente ter colocado o apelido, tentem executar. Como chama esse tópico no arquivo? Usando apelidos de tabela. Oi? Não tá lá? Introdução parte 2? Tamanho máximo, sei lá. Tá nesse daqui, ó, aula 13. Vamos dar uma olhada aqui. Dá uma olhada, não, tem 2 arquivos. Ah, é. Pessoal, ó, tá faltando na verdade. Esse cara aqui eu não tinha passado para vocês mesmo não. Aí vamos lá, ó. Ele tá botado para mais jogar. Você não paga 5 mil reais, não vou falar que você tá jogando. Ele ainda vai botar pé. Pessoal, ó, desculpem, tá disponível lá. É essa apostila aqui, a parte 2. Eu pensei que estava junto nesse aula 13 aqui de vocês, mas não estava mesmo, tá? Me desculpem aí, tá lá o PDF. Agora é esse daqui que a gente está vendo. Tá, eu coloquei esse daqui porque a gente vai precisar ver nessa aula também. E eu pensava que essa parte 2 estava aqui, ó, mas não tá. Então, por favor, baixem essa apostila aqui para acompanhar, tá? Introdução SQL parte 2. Estamos aqui, ó, utilizando apelido de tabela. Bom, ele não executou, né, ó. Então a gente colocou um apelido lá, só que a gente não está utilizando o apelido. Como a gente utiliza o apelido? Olha, em vez de chamar agora a minha tabela de employees, vou começar a chamar a minha tabela somente de E, que é o apelido que a gente deu para ela. Em vez de a gente chamar a tabela de departments, que é o nome dela, vou ter que chamar só ela de D, ó. Vou dar um delete aqui, ó. Ficar só como D. Agora aqui, ó, em vez de chamar ela como employees, se eu dei o apelido, agora eu tenho que utilizar E. Certo? Em vez de chamar a minha tabela de departments, agora eu dei apelido para ela. D. Departments.
Ok? First name não precisa, beleza. Já consegui resumir um pouco aqui do comando, não é? Então, quanto mais apelidos utilizamos, teoricamente, melhor é a nossa leitura. Tá? E agora eu vou executar. Ó. Agora sim. Então, primeiro ele vai usar um erro para depois um erro. Ele vai, ele vai falar assim, olha, você quer usar apelido? Beleza, usa, mas se você utilizar, você vai ter que colocar para toda a sua consulta. Então, eu posso colocar já, eu já posso mudar ele inteiro de uma vez, ele vai aceitar com Vai. Você já pode criar com apelido, não tem problema. Ok, pessoal? A utilização do apelido, então, é opcional, certo? Mas, se você utilizar o apelido, você é obrigado a utilizar nas colunas do Select Where. Esse daqui? Esse daqui você poderia dar aqui, ó. As, por exemplo, Deputy underline ID. Tá? Você poderia dar esse apelido para a coluna. Ok aí, pessoal? Agora a gente fez assim, vai ficar aqui. Vai ficar desses papas aí, olha a cara dele, vem cá, mostra. Abre aí, abre aqui. Eu já sei assim, o cara. Olha a cara do sujeito. No front aqui, ele é doido pra caralho. Isso é uma menção. Tá estudando? Primeira vez que eu estou concentrado no céu, primeira vez que eu esse otário, velho. É ali no front que começa a isso. Por quê? Porque o front você tem que ficar dentro. Você que não paga isso. Esse cabelo não é ele. Também não vai ter como sabe. Ah, olha. Ah, essa tem cabelo, ela tem cabelo feminado. Ela tá mostrando. Cara, eu também acho que quer bater a costa. Rapidão, me responde só uma coisa. Você quer bater a costa? Você paga o que você quiser. 1 ano de graça, do ano que vem inteiro. Eu levo para você de graça. Beleza? Então tá bom. Eu vi uma foto dela e ela nem falou com ela, mas eu não sei se chega assim do lado dela, você vai começar a gravar. Chega assim e fala assim, ó, meu, você viu essa foto dessa menina aí, essas meninas aí, como você tem uma estratégia, essas coisas. Não fala mais nada, fala aí, fala isso, não precisa mais nada, eu quero 10 palavras, quero que o cara fala. Fala,
Pessoal, beleza aí? Ó, então aqui, né? Sempre eu começo no from, não é isso? A consulta ela inicia aqui, ó, from, correto? Depois que eu apelidei já a tabela, eu preciso começar a utilizar os apelidos aqui no select, ó. Eu preciso começar os apelidos no where, ó. Tá todos com apelidos agora. Tudo bem? Beleza, pessoal? Isso daqui é o apelido. Atenção, no select eu posso colocar o S como opcional para dar aqui o apelido para a coluna. É opcional esse S, mas para o from eu não posso colocar um S aqui. Tá? Isso é muito comum. S, por exemplo, aqui, ó. E execute. Ó, ele vai falar que a propriedade do SQL não terminou corretamente. Então, ó, sem S. Tudo bem aí, pessoal? Sim. O Oracle é extremamente chato para sintaxe, tá? O SQL Server já é bem mais flexível. Porém, o Oracle é bem mais lógico, pelo menos eu acho. Bom, vamos continuar então. Quando a gente utiliza, então, igual, é o que a gente chama de junção idêntica. Agora, a junção não idêntica é justamente o quê? Quando eu não utilizo igual, ou utilizo qualquer outro tipo de operador. Maior, igual, menor, igual, diferente, maior, menor. Isso na junção da tabela, correto? Nesse caso aqui, ó, o que a gente está fazendo? Uma junção não idêntica. Estamos fazendo o nosso select, correto? Fazendo aqui, ó, com que o from seja o quê? A nossa tabela employees e a tabela jobs. Só que agora aqui, ó, na minha condição where, eu tenho o e.salary. O e é de qual tabela? Employees, ó. Aqui o apelido dela, employees. Between j.minSalary and j.maxSalary. O J é quem? Jobs. Jobs tem que estar o quê? No mínimo salário e no máximo salário. Então, o salário do empregado, do employees, eles têm que estar entre o mínimo e o máximo do jobs. Correto? Eu não tenho uma igualdade exata entre as duas tabelas. Eu tenho o quê? Uma faixa aqui nesse caso. Tá? O que ele está fazendo, vamos dizer assim, né? Ele está capturando, teoricamente, aqui para a gente, first name e o last name, o nome e o sobrenome do empregado, tá? O salário do empregado, o máximo e o mínimo no caso aqui, o máximo do salário referente ao quê? Referente ao job ou serviço, né? O cargo que ele está exercendo, e mais o que? O job title. Eu vou ter o quê? Somente um registro entre o mínimo e o máximo salário? Aqui é uma faixa de valores, não é? Mínimo e máximo. Mínimo de 5.000 e máximo de 10.000, por exemplo. Ele vai mostrar o salário referente que esteja entre o mínimo e entre o máximo. Então, ele não vai retornar uma única vez o nome da pessoa, ela pode retornar várias vezes. Correto? Executando esse cara aqui. Copiaram aí? Tá? Lembrando-se, nós não estamos agora, ó, utilizando a igualdade, o igual entre as duas tabelas. Certo? Então vamos lá, ó. Rodando esse cara aqui, Ctrl C e Ctrl V.
Ó, se você for pensar que assim, Ó, rodando ele. você não vai chamar na rede. Você vai chamar Max. Ó, o TJ aqui, ó, o nome TJ, correto? O salário dele é um salário de $2.100, correto? Ele está na faixa de quem? Na faixa do salário 2008 a $5.000. Ele poderia ser esse stock clerk aqui, ó. Ele poderia exercer essa função, correto? Assim também como o Steven, ó. O Steven tem um salário de 2.200. Esse salário dele está entre os 2.008 e os 5.000. Ele poderia exercer nesse salário o job title de stock clerk, correto? Mas vamos um pouco mais para baixo. Ó. Nem a pau. Recursos. Deixa eu virar, rapaz. Aqui, ó. A Sarah, por exemplo, tá? Ela tem um salário de $4.000. O salário de $4.000 está entre o mínimo e o máximo de 2.500 a 5.500. Tá? Ela poderia exercer esse cargo aqui, ó, shipping clerk. Tá? Então aqui, pessoal, eu não tenho um relacionamento de 1 para 1, de igual para igual, vamos dizer assim, mas eu tenho um relacionamento entre faixa de valores. Tá? Quando eu não tenho esse tipo de relacionamento, é o que a gente chama do quê? De junção não idêntica. Tudo bem aí? Essa junção, pessoal, ela não é tão utilizada assim. Vai ser raras vezes que vocês vão utilizar também, tá? Nesse caso aqui, dá para utilizar entre um salário e outro. Eu também já usei no caso de, por exemplo, um produto ela não tem o quê? Ele não pode ter vários preços em diferentes datas. Não, na data, sei lá, 1/1 de 2016 ele tem tal preço, na data 1/2 de 2016 ele tem tal preço. Você não tem, na verdade, uma relação de preço para preço, você vai ter que pegar o máximo de um valor para dar o preço atual. Tá? Então aqui seria o quê? Uma junção não idêntica nesse caso aí também. Tá? Mas é muito difícil a gente utilizar. Grande maioria das vezes a gente vai utilizar o quê? Sempre a igualdade. Mas depende também da regra de negócio, né? Depende como está modelado, depende de muitas coisas aí. Mas mesmo assim ainda é um pouco difícil de a gente usar. Tá? E existe o quê? As junções externas. Tá? Então a gente viu as junções desses dois casos internas, tá? As idênticas e as não idênticas. As externas é quando o quê? Se uma linha não satisfaz uma condição de uma junção, a linha não aparecerá no resultado da consulta. Se a gente está utilizando igual, vocês concordam que somente se o meu dado estiver nas duas tabelas é que ele vai retornar esse dado, não é? E os que não estiverem? Ele não vai aparecer, exatamente, ele não traz para o resultado. Mas, às vezes, eu quero que esse resultado apareça. Quando eu tenho esse tipo de situação, é o que a gente chama de junção externa. Tá? Aqui, ó, um exemplo de junção externa. Mais uma vez, eu tenho o quê? Os meus employees e os meus departments. Aqui, ó, department ID 90, 60 e 100. 90, 60 e 100. Se eu coloco junção utilizando a igualdade, esses três registros aqui vão ser retornados, não vão? E agora, o departamento 40 aqui, ó. Ele é retornado quando eu faço junção de igualdade? Não, ele vai ficar de fora. Por quê? Porque eu não tenho nenhum funcionário, exatamente, que trabalhe no departamento 40. Então é por isso que ele fica de fora. Mas, se eu quiser esse resultado, mesmo assim eu quero. Então é aí que a gente utiliza o quê? A junção externa. Tá? Como? A gente vai utilizar um símbolo mais, adição. Esse cara aqui, ó, justamente em quem?
na tabela que pode aparecer o quê? Sem junção. Correto? Como a gente vai fazer, pessoal? É essa parte aqui, ó. Vamos escrever esse comando. Ó, vou copiar e colar ali, tá? Então, ó, copiando aqui e colando aqui, ó. Select e.firstname, d.department name, from employees e department D. Where e.department ID. Aí, pessoal, tem o parênteses mesmo. Pode colocar o parênteses mais parênteses, tá? Abre parênteses mais fecha parênteses. Igual a d.department ID. Não, ok. É uma questão alguma coisa. A área vai ser. Não entendi. A área se tem PDF. Mas acho que ó, aqui ele tá isso. Aí, Roda pouca, você tá falando aqui. Não, Não é. Sim, e departamento de Professor, Da transparência exterior, né? é da tabela. Tá, vamos lá. Pessoal, escreveram aí o comando? Sim? Bom, qual que é a intenção então, ó? Vamos voltar aqui. Da junção externa. Eu tenho aqui, ó, certo? Esses três funcionários, employees 100, 103 e 108. Eles estão nos departamentos 90, 60 e 100. Correto? Se eu estou fazendo a junção dessas duas tabelas com igualdade, ele vai me retornar o quê? Somente o departamento 90, 60 e 100. Vocês concordam? Por quê? Porque é esses departamentos que eu tenho funcionário associado, né? Agora, o departamento 40 aqui, ó, operações, não tem nenhum funcionário que trabalha nele. Então, se eu colocar simplesmente com igualdade, eu não tenho retorno desse operações aqui, ó. Correto? Quando eu tenho essa situação, é onde a gente utiliza as funções externas. Correto? Legal. Agora, como eu faço a junção externa? Eu vou colocar um sinal de adição, um mais, justamente no lado da tabela, que eu sei que pode ou não ter um dado associado. Tá? Nesse nosso caso aqui, nós colocamos o mais aonde? No e.department.id. Quem é E? Justamente a minha tabela de employees. Ó. A minha tabela de employees pode ou não ser associada à minha tabela department. Correto? Então, ó, eu vou executar esse cara. Vamos lá. Mais aqui, né? Executando. Ó, o que ele está retornando aqui para a gente? Bom, o que ele conseguiu associar entre uma tabela e outra, ele fez. Ó, ele pegou e fez. Agora, olha aqui, ó. Existem alguns valores aqui nulos, não existem? E existem os departamentos aqui, não existem? Quer dizer, existe o departamento, mas eu não tenho nenhum empregado associado a esse departamento. Entenderam aí? Então, ó, quem pode variar nesse caso é quem? O empregado. O empregado pode ou não ter dado nesse campo aqui, ó. Em quem? No e.department.id. Vamos mostrar ele aqui para ficar mais fácil, ó. Eu vou mostrar ele aqui, ó. e.department.id. Tá? Vamos executar. Ó, só deixa eu acabar esse cara aqui, pessoal. Aí vocês já podem sair. Mas, explicando. Opa. Ah, é. Desculpa, faltou a vírgula aqui. Então, ó. Executando.
Where department underline ID e departamento de... A vírgula antes do from, senhor. Ah, é, vírgula antes do from, muito bem. Troquei o campo, mas não troquei uma vírgula. Ó, então o que acontece? First name e esse department ID pertence à tabela employee, não é? Cada um deles tem o quê? Tem associado o seu departamento. No caso aqui, ó, administração, marketing, correto? Está associado. E os últimos lá, ó. Os últimos, eu não tenho o quê? Funcionário ligado a esse departamento aqui, ó. A esses departamentos nesse caso. Eu tenho departamento sem funcionário nenhum, teoricamente. Correto? Se eu não executo conjunção externa, ó, simplesmente se eu tirar o mais daqui, o que vai me trazer? Ó, tirei o mais e executei, ó. Ele vai trazer somente o que é igual das duas tabelas, em uma e outra. Vou para o final da tabela, ó. Cadê o meu first name ali nu? Ele não mostra. Por quê? Porque agora eu estou exatamente igualando as duas tabelas. Correto? Isso sempre me confunde porque eu estou trazendo os registros da tabela de departamentos, mas eu coloquei o mais na tabela de employee. Se for querer fazer o contrário, Você vai fazer? eu vou fazer, mas E dá para fazer. Você vai fazer funcionários que não estão associados a um departamento. isso me confunde, porque era para ser o mais do departamento, não do employee. Não, eu não estou falando que está errado, mas é confuso isso, né? Não, depende de como você vê. Aqui, ó. Quem é que não tem o dado? A sua tabela E de employees ou a sua tabela D de departamento? Para isso eu não consigo abstrair. Apesar de fazer, eu não consigo abstrair isso. Quem não tem o dado, no caso, é o quê? É o employee. Select asterisco from employees. Ó. Where department ID is null, ó. Ó quantos nulos eu tenho aqui, certo? E employees. Não, nesse caso aqui, É por isso que eu achei estranho. É por isso que eu sempre usar o left join e o right join por causa disso, porque é bem difícil. então, mas isso daqui é o left join e é o right join, cara. Tá? Mas o que acontece? Não é o contrário. Quem não tem o dado, por quê? Porque eu vou estar associando sempre duas tabelas. O resultado é a junção das duas tabelas. Quem não tem o dado é quem? O meu justamente o meu employee não tem. Então, ele não existe nenhum cara que tem um departamento lá. Mas a gente viu que O departamento existe, só que certo? Mas o employee não tem. Então, o que eu faço aqui? Eu coloco mais justamente na minha tabela de employees. Certo? É ele que pode variar. Onde pode variar, eu coloco mais. Tá? Então, aqui, ó, nesse caso, eu teria o quê? Esse resultado aqui. Dá para fazer o contrário? Dá. Agora, qual é o empregado que não tem o quê? Um departamento associado? Em vez de eu colocar o mais na minha tabela de departamento, na tabela de employees, eu coloco o quê? O mais na minha tabela do quê? De departments. Tá? E aí, ó, executo ela. Ó. Era para ter. Deixa eu ver. Ó. A Kimberly, tá? Ela é uma funcionária que não tem nenhum departamento associado. Correto? Então, quem está variando agora é o department. Por quê? Porque justamente o mais eu coloquei no lado dele. Tem como botar nos dois? Cara, eu acho que nos dois, eu acho que o Oracle não vai deixar, hein? Mas existe uma outra função. Vamos ver, eu acho que dá, cara. Não dá. Dessa forma não dá, mas da forma nova dá. Dá pra gente bater. Não, winner é igual, né?
Eu nunca sei a diferença do inner join e do join. Se eu faço a mesma O join e inner join é a mesma coisa. Tá? Aqui seria o left join e o right join. Nesse caso aqui seria os dois, o outer, full outer join. Tá? Pessoal, beleza aqui? Entendidos em o sinal de mais, a junção externa de um lado e de outro, sempre o mais ele vai estar o quê? O dado que pode variar com dado ou com nulo. Tá? Sempre o mais vai estar desse lado. Correto? Depois, então, a gente continua a partir daqui, pessoal. Podem ir para o intervalo. Daqui a pouco a gente já volta.